Abraão tinha 99 anos. E Deus apareceu dizendo que a promessa ainda estava viva. Se você acha que passou do tempo, ouça isso até o final. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário. Um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na Palavra de Deus. Gênesis 17, 1 ao 27, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 2. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Depois de anos de espera, silêncio e processos, Deus aparece novamente. Isso nos ensina que o silêncio de uma fase nunca significa ausência definitiva. O céu também trabalha nos intervalos. Abrão tinha 99 anos. Aos olhos humanos, parecia tarde demais para recomeços e promessas de descendência. Porém, Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Antes de falar sobre a impossibilidade, o Senhor revela quem Ele é. Quando conhecemos o tamanho de Deus, os limites humanos perdem força. O Senhor também chama Abrão para andar em sua presença. Promessa e presença caminham juntas. Muitas pessoas querem resultados de Deus sem relacionamento com Deus. Talvez você ache que certas áreas da sua vida passaram do tempo. Sonhos, cura, restauração, oportunidades. Mas quando Deus entra na história, o calendário humano deixa de ser a palavra final. O mesmo Deus que fala com Abrão continua capaz de visitar vidas cansadas e reacender promessas adormecidas. Não importa a idade do problema, importa o poder de quem promete. Se você crê que Deus ainda pode agir no seu tempo difícil, escreva "Não é tarde demais" nos comentários. Versículo 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Quando Deus se manifesta, Abrão cai com o rosto em terra. Isso revela reverência, rendição e reconhecimento de que diante do Senhor toda autossuficiência perde sentido. Há momentos em que palavras humanas não bastam. A única resposta possível é se render. Em seguida, Deus renova a aliança e faz algo profundo, muda o nome de Abrão para Abraão. O nome antigo carregava uma identidade limitada ao passado. O novo nome carregava destino, promessa e futuro. Antes que a promessa se tornasse visível, Deus mudou a identidade. Isso nos ensina que muitas transformações começam por dentro antes de aparecer por fora. Quantas pessoas vivem presas ao que foram fracassado, rejeitada, inseguro, esquecida, incapaz. Mas Deus tem poder para renomear histórias. Ele chama alguém comum de pai de muitas nações quando ainda não havia filho prometido nos braços. O Senhor vê potencial onde o mundo só enxerga atraso. Talvez hoje você esteja se definindo por dores antigas. Receba esta verdade. Deus não te chama apenas pelo que aconteceu com você, mas pelo propósito que colocou em você. Seu passado pode ter dado rótulos. Deus entrega a identidade. Se você crê que Deus está renovando sua história, escreva "Eu recebo novo começo" nos comentários. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações. Por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Versículo 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações,
toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Deus. Deus não fala apenas sobre um filho. Ele fala sobre gerações, nações e reis. Isso nos ensina que promessas divinas costumam ser maiores do que a nossa visão imediata. Abraão desejava um herdeiro, mas Deus planejava povos inteiros. Quantas vezes pedimos algo pequeno enquanto o céu prepara algo muito maior? O Senhor também fala de aliança perpétua. Isso revela continuidade. O que Deus começa em uma vida pode alcançar filhos, netos e pessoas que ainda nem nasceram. Há sementes espirituais plantadas hoje que florescerão amanhã em outras gerações. Muitas pessoas subestimam sua obediência diária, sua fé silenciosa e sua perseverança. Porém, decisões fiéis no presente podem se tornar bênçãos futuras para muitos. Abraão vivia em tendas, como peregrino, mas Deus falava de herança permanente. O presente parecia instável, mas o futuro estava guardado. Talvez sua vida hoje pareça simples, pequena ou provisória. Não julgue sua história apenas pelo cenário atual. Deus vê além do capítulo de agora. Seu momento presente não limita o alcance da promessa divina. Se você crê que Deus está preparando algo maior do que imagina, escreva o melhor ainda virá nos comentários. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Versículo 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Depois de prometer bênçãos grandiosas, Deus fala sobre compromisso. Isso nos ensina que promessa não elimina responsabilidade. Graça e aliança caminham juntas. O Senhor estabelece um sinal visível da aliança. Mais do que um rito externo, isso representava separação, pertencimento e consagração. Em outras palavras, quem pertence a Deus também carrega marcas de obediência. Muitos desejam as promessas, mas poucos querem o processo de transformação que acompanha essas promessas. Querem frutos sem raízes, vitória sem disciplina, direção sem entrega. Deus mostra a Abraão que relacionamento verdadeiro envolve resposta humana. O amor de Deus é gratuito, mas a caminhada com ele exige posicionamento. Hoje, talvez o sinal não seja o mesmo rito antigo. Porém, o princípio permanece. Vidas alinhadas com Deus demonstram isso em escolhas, caráter e prioridades. A pergunta não é apenas se queremos bênçãos, mas se estamos dispostos a viver de modo coerente com elas. Talvez Deus esteja te chamando para ajustes silenciosos, abandonar hábitos, curar atitudes, reorganizar prioridades, buscar mais intimidade. Promessas florescem melhor em terrenos preparados. Se você deseja viver alinhado com a vontade de Deus, escreva "Eu quero obedecer" nos comentários. Versículo 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações. O nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Versículo 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Deus deixa claro que a aliança alcançaria toda a casa de Abraão. Isso revela um princípio profundo. Aquilo que Deus faz em uma vida pode transbordar para ambientes, famílias e gerações inteiras. A promessa não era apenas individual, era comunitária. O Senhor desejava marcar um povo, construir identidade coletiva e formar uma herança espiritual. Hoje também acontece assim. Quando alguém decide andar com Deus de verdade, muitas vezes filhos são impactados.
Relacionamentos mudam, atmosferas se transformam e novas histórias começam. Ninguém se levanta sozinho sem influenciar outros ao redor. Também vemos a seriedade da aliança. Deus ensina que relacionamento com Ele não deve ser tratado como detalhe superficial. O que é santo merece honra. Vivemos em tempos em que muitos querem espiritualidade sem compromisso. Porém, intimidade verdadeira exige constância, reverência e escolhas coerentes. Talvez você pense que sua fé afeta só você. Não afeta. Sua obediência pode abrir caminhos para pessoas que observam sua vida em silêncio. Uma decisão sincera hoje pode mudar destinos amanhã. Se você crê que Deus pode usar sua vida para abençoar sua casa, escreva: minha família será alcançada nos comentários. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Versículo 16. Porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Depois de mudar o nome de Abraão, Deus também muda o nome de Sarai para Sara. Isso revela algo precioso. O Senhor não transforma apenas um lado da história. Quando Ele age, alcança pessoas conectadas à promessa. Sara havia carregado dor, espera, frustrações e anos de silêncio. Talvez muitos a enxergassem apenas pela esterilidade. Mas Deus a enxergava pelo destino. Quantas pessoas hoje se definem por aquilo que faltou, falta de oportunidades, de reconhecimento, de cura, de respostas. Porém, Deus não resume ninguém às suas limitações temporárias. O Senhor chama Sara de mãe das nações antes mesmo do milagre visível. Isso mostra que Deus costuma declarar futuro sobre vidas que ainda parecem improváveis. Também é importante notar, Sara não ficou esquecida enquanto Abraão recebia promessas. Deus se lembra de quem sofre em silêncio ao lado de grandes histórias. Talvez você se sinta nos bastidores da vida, vendo outros avançarem enquanto sua promessa demora. Receba esta palavra: Deus também sabe seu nome e seu tempo. Quem parece esquecido pelos homens, continua lembrado pelo céu. Se você crê que Deus também está preparando sua vez, escreva: meu tempo chegará nos comentários. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Versículo 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Mesmo depois de tantas experiências com Deus, Abraão ri diante da promessa. Isso nos ensina algo humano e profundo. Até pessoas de fé podem ter dificuldade para acreditar quando o impossível se apresenta de forma concreta. O riso de Abraão revela espanto diante da lógica humana. 100 anos, Sara com 90, aos olhos naturais, parecia tarde demais. Quantas vezes também reagimos assim? Ouvimos promessas, mas por dentro pensamos: agora não dá mais. Já passou. Já perdi tempo demais. Abraão então menciona Ismael. Em outras palavras, ele sugere uma alternativa já existente, mais lógica e mais próxima. Isso mostra como tendemos a oferecer a Deus nossos planos adaptados quando a promessa original parece improvável. Muitos hoje fazem o mesmo. Trocam o extraordinário de Deus pelo possível humano. Mas o Senhor continua especialista em romper limites da razão. Ele não depende da idade, da estatística ou do calendário para cumprir o que prometeu. Talvez você tenha se conformado com Ismaéis da vida versões menores do que Deus realmente queria fazer. Ainda há tempo para crer novamente. O impossível de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Se você crê que Deus ainda surpreende, escreva: nada é impossível para Deus nos comentários. Versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança.
por aliança perpétua para sua descendência depois dele. Versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Deus responde com firmeza e graça. Ele não abandona a promessa original, mas também demonstra misericórdia com Ismael. Isso revela que o Senhor é justo sem deixar de ser bondoso. O filho prometido seria Isaque, nome ligado ao riso. Aquilo que parecia impossível se tornaria motivo de alegria. Muitas dores que hoje fazem chorar amanhã podem se transformar em celebração. Deus também diz que ouviu sobre Ismael e o abençoaria. Que verdade poderosa! Mesmo escolhas humanas imperfeitas não estão fora do alcance da compaixão divina. Isso não significa que todo atalho substitui a promessa, mas significa que a graça ainda visita histórias complicadas. Quantas pessoas pensam que, por erros passados, Deus só restou em silêncio? Porém, o Senhor continua sabendo separar correção de rejeição. Ele corrige caminhos, mas ainda demonstra cuidado. Talvez você tema ter comprometido seu futuro por decisões antigas. Receba esperança. Deus sabe restaurar, alinhar e conduzir novamente. Nada surpreende o céu. Nenhuma bagunça humana é grande demais para a sabedoria divina. Deus continua trabalhando mesmo onde houve falhas. Se você crê na graça e na fidelidade de Deus, escreva Ele ainda cuida de mim nos comentários. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Versículo 22. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Deus declara algo decisivo a tempo determinado. Isso nos ensina que promessas não vivem apenas de desejo humano, mas do calendário perfeito do céu. Abraão esperou muitos anos, enfrentou dúvidas, cometeu erros e atravessou longos silêncios. Mesmo assim, Deus mostra que nada saiu do controle, o tempo já estava marcado. Quantas vezes pensamos que tudo atrasou demais? Porém, o que parece demora para nós pode ser preparação no invisível. O Senhor também especifica no ano seguinte. Quando Deus decide acelerar algo, anos de espera podem encontrar cumprimento em pouco tempo. Há estações em que nada parece mudar, e há estações em que tudo começa a se alinhar rapidamente. Depois disso, Deus se retira da conversa. Isso revela que existem momentos em que recebemos a palavra e depois precisamos caminhar em fé, mesmo sem novas explicações imediatas. Talvez você esteja entre a promessa recebida e o cumprimento ainda invisível. Não desanime nesse intervalo. O silêncio entre a palavra e o milagre não significa abandono. Se Deus marcou um tempo, ninguém pode impedir. O relógio do céu nunca se atrasa. Se você crê que Deus tem tempo certo para a sua vitória, escreva "Meu tempo está nas mãos de Deus" nos comentários. Versículo 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão. E circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Versículo 25. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Versículo 26. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Versículo 27. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 17 termina com uma palavra poderosa, obediência imediata. Depois de ouvir Deus, Abraão age no mesmo dia. Isso revela que fé verdadeira não vive apenas de emoção. Ela responde com atitude. Muitos querem promessas,
mas adiam passos de obediência. Abraão nos ensina que transformação começa quando paramos de postergar aquilo que Deus já falou. Mesmo com 99 anos, ele se moveu. Isso prova que nunca é tarde para obedecer, recomeçar ou alinhar a vida com um propósito divino. Sua decisão também alcançou toda a casa. Quando alguém se posiciona diante de Deus, outras vidas ao redor podem ser impactadas. Talvez você esteja esperando um sinal extra, mais certeza o momento perfeito. Porém, às vezes o próximo milagre começa com a obediência ao que você já sabe que precisa fazer. Não espere amanhã para responder ao que Deus falou hoje. Quem obedece abre caminhos que ainda não consegue enxergar. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva "Hoje eu vou obedecer" nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa parar de adiar e começar um novo tempo com Deus hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.